Olá! Seja muito bem-vindo a mais um Excepcionais. Este é o terceiro episódio dentro da Pod Factory, o nosso novo estúdio. E hoje eu recebo um convidado super especial que já passou aqui, mas passou na primeira versão do podcast, somente áudio. Mas antes de eu apresentar ele, eu vou te falar que este é um programa oferecido pela Nuvem Shop. Você que ainda não conhece a Nuvem Shop, é a maior plataforma de e-commerce da América Latina. São mais de 90 mil lojas ativas, são clientes ativos ali rodando, usando a plataforma. A Nuvem Shop tem mais de 10 anos no mercado, é uma empresa super sólida, uma empresa super reconhecida e ultimamente eu tenho contado aqui para vocês as diversas funcionalidades que a Nuvem Shop oferece para você. A gente já falou da funcionalidade de Marketplace, onde você pode mostrar os seus produtos em diversos marketplaces. Nós falamos no último episódio sobre dropshipping e como isso mudou o mercado e como de fato você pode utilizar isso de um jeito super simples. E hoje eu quero falar para você sobre meios de pagamento. A gente teve uma mudança muito drástica com a entrada do Pix e é importante que você cada vez mais ofereça os meios de pagamento que os seus clientes querem. E a Nuvem Shop oferece tudo isso para você, sem nenhuma burocracia, sem nenhuma complicação. Você vai poder oferecer Pix, você vai poder oferecer PayPal, você vai ter todos os cartões de crédito, débito, transferência bancária e tudo que de fato é importante para o seu cliente, para ele ter uma boa experiência. A Nuvem Shop é isso, gente, é a simplicidade para você conseguir se concentrar no seu negócio e mostrar para que você veio aqui empreender e fazer o seu negócio. Lembre-se que todo mundo que é ouvinte do Excepcionais tem uma condição super especial, mas é só dentro do nosso link, tá? Você precisa acessar excepcionais.com/nuvenshop e você vai ter 30 dias grátis, tá bom? Você vai ter 25% de desconto na primeira mensalidade. Além dos 30 dias grátis, você vai ter 90 dias de isenção da tarifa sobre transação, beleza? Só no link excepcionais.com/nuvenshop. E agora vamos apresentar o nosso convidado, o famoso Krika. Seja muito bem-vindo, Krika. Que bom te receber aqui de volta. Muito bom estar aqui mais uma vez conversando com você, com uma pessoa que eu admiro tanto. Assim, você conhece bem a minha história e estou muito feliz em poder compartilhar um pouquinho mais das últimas novidades com você. Muito obrigado pelo convite. Tá cheio de novidade, Krika. E eu lembro que a última vez que a gente gravou, a gente tava na pandemia. Você gravou dentro de casa, foi o maior desafio, porque... Verdade. Era só Anilive, né? Era só Anilive na época. Só Anilive na época, mas mesmo assim ela... eu acho isso muito legal. Você tem uma cultura familiar muito brasileira. Apesar de você ser brasileiro dinamarquês, a sua família é muito brasileira, né? Demais. Assim, demais. de vocês viverem muito, todo mundo muito junto. Ela sentou no seu colo, ela falou ali com a gente, ela escutou a conversa. Cara, isso veio da sua história como dinamarquês ou você desenvolveu isso aqui? Cara, eu acho que isso é uma característica que eu e a Ju, a gente construiu um modelo de família, né? Que vai um pouco com aquilo que a gente foi aprendendo na vida, né? Com as nossas famílias, aprendendo o que a gente gostaria de replicar, o que não replicar, com as culturas que a gente vive, né, entre Dinamarca e Brasil. Então, eu acho que a gente chegou num modelo que ele é muito família e realmente a gente valoriza muito esse contato e poder estar próximo das crianças, ver a Aniliu e agora o Liam crescer é a melhor coisa que existe no mundo. O Liam é novinho, tem 1 ano e... 1 ano e 2 meses. 1 ano e 2 meses, compondo a família aí de 4, que família já tá grande, né? Já tá maior que a média da família brasileira. Acabou, né? Também agora, Marcelo. Encerrou a fábrica. Eu sou muito, muito grato e muito feliz, mas agora já tá bom. Eu acho que você tá falando isso porque você deve estar sem dormir. Deve ser uma fase complicada. Daqui a pouco você tá repensando isso. Eu só durmo nos dias que eu venho aqui para São Paulo para ter reunião, que eu fico de um dia pro outro, aí eu durmo. Maravilhoso. Todo mundo chama-me para jantar à noite, mas eu acabo dormindo 7 horas da noite. A Ju vai escutar isso, ela vai falar, pô, também quero gravar podcast, também quero dormir aí em São Paulo. Verdade. Vem aqui, amor, vem gravar com o Marcelo. Tá convidada, Ju, vem aqui contar sua história. Muito bom. Cara, você, quando a gente se conheceu, a gente fazia parte de um mastermind. Sim. E, puta, a gente criou uma conexão muito forte, muito rápido, a gente tinha muitas coisas em comum. Demais. E você tem uma história muito diferente, né, Krika? Você veio pro Brasil
e de repente você tá lá no Jô Soares, e aí você monta um restaurante balada lá em Santos, que, foi o maior sucesso ali de Santos durante um bom tempo. E aí, puta, você chega num momento que o Big Brother tá explodindo no Brasil e você começa a se relacionar com uma pessoa que participou do Big Brother. Sua vida sempre foi muito intensa, né? Desde que você chegou aqui. Foi. E não só aqui, né? Porque lá você também teve coisas que te expuseram em... Você trabalhava com música, né? Você não tinha um negócio desse? Sim. Dá um geral aí, cara. Como foi essas tantas coisas diferentes que você viveu, cara? Cara, é muito legal você tocar nisso, assim, primeiro, para quem não me conhece, muito prazer em estar aqui conversando com vocês. Eu sou um verdadeiro vira-lata, né? Então, eu sou dinamarquês brasileiro. O meu avô chegou no Brasil em 49, após a Segunda Guerra Mundial, para trabalhar no café em Santos, no Porto de Santos, né? Para comprar café para os mercados dinamarqueses, e se apaixonou pela filha do cônsul da Noruega. Então, sou resultado disso, de uma família caiçara santista, norueguesa dinamarquesa. Nasci no Brasil e fui para a Dinamarca já com 4 anos eu sempre busquei me aventurar. Eu acho que, respondendo de forma mais curta assim, eu sou uma pessoa que eu desde cedo eu entendo que a vida ela passa muito rápido e que eu sempre segui o meu coração, tanto nas minhas relações com as pessoas, quanto na minha vida profissional. Então, eu acho que eu nunca tive medo de errar. Eu errei pra caralho, desculpa. Pô, aqui é liberado. Beleza, então eu errei muito, né? E assim, só que o erro nunca significou pra mim que eu não poderia continuar acreditando. Muito pelo contrário, eu comecei errando muito cedo, o que me deu muito recurso para fazer melhor a próxima vez. Então eu consegui construir uma vida que eu até falei para você. Hoje eu vivo uma vida que eu vivo de fato um sonho. Eu trabalho com aquilo que eu amo. Eu tenho uma família que eu amo de paixão, amigos, pessoas. Eu me relaciono com pessoas como você, que eu até me emociono, né? Porque assim, a gente construiu uma amizade muito rápida, muito verdadeira. E você foi uma pessoa que, nessa nova trajetória que eu tô, você tá desde o day one. Você foi uma das primeiras pessoas que eu compartilhei um sonho que hoje se tornou uma realidade. Então, assim, eu busco me relacionar com pessoas incríveis, eu busco fazer aquilo que faz sentido para mim, e eu não me importo muito de errar. Eu acho que esse isso traz aventura, né? Eu tenho muita fome pra vida. Eu acho que isso é um ponto que me traz esses... Eu fui rapper na Dinamarca. Ele foi rapper, cara. Tem vídeo no YouTube, não tem? Tem. O Tobias, meu parceiro da música, hoje é o maior best-selling artist na Dinamarca. Caramba! Tá número 1, inclusive no Spotify. Uau. Há 4 meses a música dele na Dinamarca. E comecei junto com ele, e meu caminho foi me levando pro empreendedorismo, mas com esse olhar sempre criativo e artístico, de certa maneira, e vivendo coisas muito loucas, né? A vida toda. Acho que você, depois de um tempo, entrou muito forte nesse mundo do veganismo e do plant-based. E eu acho que nenhuma pessoa que não olhe para dentro tem esse tipo de questionamento sobre a nossa vida, sobre a nossa posição do mundo, sobre o que nós viemos fazer aqui no mundo. E eu tenho a sensação que você tem isso muito forte. E eu queria entender se sua vida sempre foi assim, perfeita, vivendo o sonho, tudo deu certo pra você, ou se existiu alguma coisa ao longo desse caminho que te fez passar por essa transformação e chegar nesse ponto que hoje eu vejo que... Cara, eu olho pra você hoje e eu vejo, cara, um pai de família, um empreendedor, muitos elementos em um só, mas parecem muito completos, né? Seu casamento parece perfeito, sua família é perfeita. Ótima pergunta, e eu acho que eu tive que olhar para dentro, porque nem sempre tudo foi perfeito, muito pelo contrário. Tive meu primeiro ataque de pânico com 13 anos de idade. A minha mãe, ela liberou... quando eu morava na Dinamarca, tem um famoso festival na Dinamarca chamado Scanable Festival. E a minha mãe me liberou com 13 anos para eu ficar 2 dias numa tenda lá com os meus amigos. E, cara, eu resolvi que eu ia fumar uma porrada de maconha pela primeira vez na vida. Então, eu saí lá
e pô, ia dormir com os amigos e tal, e nunca tinha tido contato com drogas, e cara, maconha, todos os meus amigos já estavam fumando, apesar de muito cedo, e naquela noite eu fiz isso, eu curti a noite, fui fumando, até eu sentar numa roda com pessoas que eu não conhecia, e do nada tive um ataque de pânico, e isso gerou em mim uma sequência aí de anos e anos com desafios e distúrbios mentais. Então eu tive inúmeros ataques de pânicos, eu desenvolvi a ansiedade generalizada, que aí você passa um pouco pela hipocondria, você passa um pouco no meu caso, OCD, muitos ataques de pânico, e eu tive um problema sério de tontura física também. Então assim, eu apesar de viver muitos sonhos, eu tive muitos desafios comigo mesmo. Então eu sofri muito nesse sentido, né? E era aquela coisa de balancear, que conseguir continuar tendo uma vida social. Eu sou uma pessoa muito social, conseguir manter as amizades, mas ao mesmo tempo, cara, de um lado tá falando com uma pessoa e tentando não cair por falta de equilíbrio, do nada tendo um ataque de pânico e achando que ia morrer. E isso fez com que eu tive contato inicialmente com a psicologia cognitiva. Com 14 anos já eu comecei a buscar recursos para eu tentar descobrir que porra estava acontecendo comigo e a encontrar caminhos. E da terapia cognitiva eu tive meu primeiro acesso também à meditação. Tá. E o conceito geral da meditação, de entender que foco poderia trazer alguns resultados. Mas com 14 anos, hiper ansioso, eu não consegui colocar aquilo em prática. Eu comecei a estudar e ler o conceito teórico, mas aquilo na ação não consegui colocar em prática, né? Então, assim, muitos anos sofrendo com isso e muitos anos sofrendo comigo, e quem aí da audiência já passou por um ataque de pânico ou já teve ansiedade generalizada ou teve algum distúrbio mental... E acho que os números são bem altos, né, Krika? Muitos. Parece que, se eu me lembro correto, depois a gente pesquisa esse número para vocês terem certeza, mas eu acho que assim, até os 40 anos, acho que são números assim, 30% das pessoas pelo menos vão ter ataque de pânico. Sim. A maioria das pessoas que eu convivo já passaram por traumas similares, assim, o que eu quero dizer é que é um negócio muito intenso, não é um negócio raro, né? As pessoas precisam entender que isso é comum. É muito comum, e inclusive eu acho que o que eu percebo hoje, né, depois de ter passado anos no Zen, né, e trabalhando com a saúde mental, eu percebo que muitas pessoas passaram por isso sem saber que passaram por isso, e acham que é algo fisiológico, acho que e assim, então esses desafios, o meu caminho foi um caminho do autoconhecimento. Eu buscando muito cedo o que estava acontecendo e tentando buscar soluções para esses desafios que eu estava tendo. E teve muita dificuldade nesse meio todo. Então, assim, eu acho que esses desafios também acabaram construindo um pouco da minha vida, tanto empreendendo na área da saúde mental, porque eu sou empreendedor, né? Então eu olhei meu foco para aquilo que acabou fazendo sentido para a minha vida. E hoje, para o veganismo, porque esse sofrimento ele traz questionamentos, né? Então, hoje eu busco uma vida, depois a gente pode até falar desse contato com o estilo de vida, né? Com o veganismo, com alimento à base de plantas, mas... a Ju sempre fala, né? Tudo parece perfeito de fora, mas nós todos temos muitos desafios, né? Então, porém, eu agradeço muito por esses desafios. Eles me demoraram muito para abrir esse caminho, mas me abriu o caminho de entender que quanto mais você se conhece, quanto mais você gera recursos para lidar com qualquer desafio que está na sua vida. Então, eu fui uma pessoa que, na época que eu tive ansiedade, o meu primeiro ataque de pânico, não tinha muito o caminho da psicologia, eu não tive contato com os remédios, né? Acho que tinha... Você já estava no Brasil? Não, isso lá na Ainda Dinamarca. Lá, porque no Brasil o preconceito era enorme nessa época, em relação a você trabalhar o autoconhecimento com psicólogo. Sim, e assim, eu acho que como eu era muito novo... com 14 anos já começando nessa jornada, eu acho que assim, eu também me isolei muito para eu entender, e assim, hoje existem inúmeros caminhos. Eu faço terapia toda semana hoje em dia, eu sou apaixonado pela terapia, eu não troco por nada, eu faço terapia todo dia com minha esposa, né? Então tem uma troca muito grande com os meus amigos, e hoje eu entendo que quanto mais aberto, quanto mais o meu coração se abre, melhor eu resolvo os desafios que eu tenho.
Agora, voltando um pouco, o recurso que eu tive na época era se vira. Se vira para encontrar o que vai te fazer se sentir melhor. Então, hoje eu sou uma pessoa que eu me conheço eu me estudei tanto, há tantos anos, que eu tenho certo conhecimento sobre aquilo que acontece na minha própria mente, e hoje eu não reajo tanto aos gatilhos que eu reagia talvez 10 anos atrás. Uhum. Né? Cara, impressionante você dizer isso, porque, cara, tem algumas semanas que eu escutei um negócio que eu falei, meu, olha que coisa, eu nunca tinha imaginado nisso. 2 pessoas com perfis comportamentais distintos. Todo mundo tá o tempo inteiro sendo impactado por problemas das suas vidas, etc. Sim. Eles analisaram as pessoas que são mais explosivas e gritam e botam a emoção pra fora. E as pessoas que ficam mais calmas, mais fechadas, mais quietinhas, mais comedidas. Certo. As pessoas que explodem, elas têm melhor comportamento social ao longo da vida do que a pessoa que fica mais quietinha. Sim. Porque ela coloca as coisas pra fora, porque ela tira o peso que está dentro dela pra fora. Então eu fico pensando o quanto é importante a gente passar por alguns gatilhos na nossa vida, que são esses gatilhos que acabam nos catapultando. Uhum. Cara, são momentos difíceis que a gente passa, que a gente não entende como é que a gente vai sair no momento, mas na hora que a gente olha pra trás, a gente vê que o grande impulsionador pra gente chegar onde a gente chegou era a coisa que a gente menos esperava que seria, né? Sim, é sempre aquilo que a gente guarda, né? E muito bem falado. E aí, estendendo esse estudo, aí existem inúmeras maneiras que a gente pode aprender a explodir sem prejudicar os outros. O próximo. Então, assim, você, né? Eu te acompanho tudo que você faz nas suas redes sociais e como amigo, você faz o boxe, você faz seu esporte. Então, isso também é uma maneira que você pode, sem agredir o próximo, sem agredir as pessoas, ter essa explosão. Eu faço a mesma coisa na minha corrida. Uhum, Então, assim, eu acho que hoje aprendemos que existem diversas ferramentas que talvez não são aquelas ferramentas que você mais pensa para resolver os problemas mentais, que você pode aplicar uma pequena caminhada ou um esporte intensivo muito rápido, de curta duração, né? Os hits lá e tudo mais, ou um treino de boxe ou uma corrida. Então, existe cada vez, né, trazendo isso para o nível consciente, você consegue descarregar muitas dessas coisas. E aí, o mais importante, muito, na minha opinião, o mais importante de tudo para você ter uma vida com qualidade é você comunicar os seus desafios. Então, assim, uma coisa é você fazer um esporte para descarregar adrenalina e tirar parte daquela energia que fica acumulada. Outra coisa é você comunicar aquilo e simplesmente ter um olhar humano sem... A pessoa que vem nem precisa falar nada. Terapia, inclusive, muitas vezes é isso, né? Então, assim, lembra que se você quer melhorar um determinado aspecto na sua vida, hoje começa pelo simples fato de você comunicar aquilo, né? E aí, quando você diz comunicar, você está falando comunicar para uma psicóloga, para um amigo, para sua esposa? Sim. Qualquer uma desses papéis? Qualquer um desses papéis. Muitas pessoas, por exemplo, não têm acesso, recurso financeiro para poder fazer uma terapia. Tá. Muitas pessoas talvez não têm, mas você busca encontrar algum caminho possível e viável para você poder comunicar o seu desafio. E a gente vive muito dentro, capturados na nossa mente. Então, a gente fica construindo histórias e comportamentos e preocupações que vivem apenas dentro da gente, né? Então, quando a gente coloca isso para fora, muitas vezes a gente ganha uma perspectiva que, olha, talvez você está se preocupando um pouquinho demais, talvez a situação não é bem assim, ou simplesmente ganha um abraço no momento que você precisa, né? Uhum. Então, essa comunicação, ela faz parte da cura, né? Então, isso para mim é algo que hoje eu levo muito a sério, porque muitas vezes quando a gente começa a entrar muito no autoconhecimento, no caminho das terapias, no caminho do yoga, no caminho da meditação, no caminho do estudo sobre o comportamento humano, para mim aconteceu, e eu percebo isso para muitas pessoas que compartilharam dessa jornada, que a gente acha que a gente é capaz de resolver tudo sozinho, uhum. né? E aí
Porque eu tenho recursos, porque eu tô... E aí começa a ficar até um pouco envergonhado de pedir ajuda, porque você ou se tornou uma referência de ser o cara que sempre tá bem de vida, tá sempre legal, tá sempre equilibrado. E, cara, você coloca isso como uma crença real na sua vida e você fala, puta, mas eu não posso ser aquele cara que erra ou aquela pessoa que se sente triste. E aí isso carrega um peso muito grande que te fode lá na frente, né? E é um processo, né, Krika? Porque as coisas continuam acontecendo como sempre aconteceram. A forma é como você passa a reagir em relação a esses novos eventos que estão por vir, né? Sim. Hoje a gente acaba tendo um conhecimento de cara, esse caminho é pra mim, esse caminho não é pra mim. Esse estilo de vida pra mim tá funcionando, esse estilo não funciona mais. Acho que essa maturidade que vai trazendo pra gente, e mesmo quando acontece em episódios mais impactantes na nossa vida, eu acho que a gente sabe reagir melhor, né? Demais. Eu tava contando aqui pra você, eu tive crise de asma na segunda-feira. Cara, eu levei mais de década pra aprender qual que é o tratamento que funciona pra mim. Quando eu começo a ter crise, se eu trato rápido, eu fico bom em uma semana. Uhum. Antes, eu não tratava certo, porque eu não sabia como tratar, e eu ficava de 3 a 6 meses me tratando. Caramba. Então, eu sei que isso tem relação com uma doença crônica, que é a minha empresa hoje, com uma doença crônica que eu tenho, que é uma coisa, como é que eu reajo a ela? Putz, cara, eu tô aprendendo. Outra coisa por que eu tenho essa doença crônica? Como é que eu trato a raiz dessa doença crônica? O que me faz ter estas crises? Que aí é um outro nível, né? É um outro nível. E aí é um outro comprometimento. Porque tudo na vida se você quer ter resultado, você vai ter que colocar um certo foco e energia naquilo. E isso é uma coisa que quando eu falo, né, de foco e de energia, muitas vezes parece que a gente está falando em algo que não é tangível, mas é muito tangível, porque onde você está colocando literalmente seu foco é aquilo que vai se construir na sua frente, né? Então, você falando, né, da questão do asma, você fez um trabalho, primeiro, de autoconhecimento e de buscar compreender sobre aquilo que acontecia externamente para estudar o que, né, o que gerava essas reações talvez piores em determinados momentos. Então, deu um trabalho para você chegar nesse nível. E uma coisa que você falou que me deu um estalo aqui, às vezes a gente também dá um passo para trás. Eu tinha uma crença, eu coloquei uma crença para mim que eu percebi nesse ano, depois de ter Covid, que, cara, não tava, eu tinha um negócio assim que eu tinha que ser um pouco melhor todo dia. E aí eu metrificava o que era melhor, né? E aí eu tinha essa... Durante a sua infecção? Foi durante? Não. Isso antes de ter Covid. Tá. Então, assim, qual que era minha métrica de ver se eu tava indo bem na vida ou não? Se eu tava um pouco melhor em tudo na vida. Então, assim, se eu tava um pouco melhor em tudo na vida, beleza, eu tava evoluindo, né? Isso que pra mim, aquilo era evolução, né? E aí, cara, eu tive Covid e, cara, hoje eu tenho 35 anos, eu parei de ter crises com 23, 24 anos de ansiedade e, cara, voltou com tudo e eu caí num buraco muito, muito fundo, porque o meu Covid foi bem difícil fisicamente, né? Então, assim, eu passei 12 dias com febre, depois eu tive um tempo longo para recuperar com os meus marcadores, né? Muito fora da curva, eu sou corredor, vivo com o meu Garmin, faço exames regulares, então tudo fora do normal, né? E aquilo me deu uma porrada muito grande porque eu comecei a me cobrar de não estar evoluindo e pensando toda hora, mas isso está me colocando para trás em inúmeros níveis, né? Em inúmeros aspects da maneira que eu via o que era evoluir ou não. Então, cara, e a minha esposa sempre fala que essa autocobrança que a gente faz, ela também pode nos prejudicar. Então, não é porque meu propósito na vida é evoluir como ser humano. E aí eu determino o que é. Mas tem que aprender que evoluir como ser humano também é aprender a lidar com setbacks, né? Que talvez voltam, né? Total. E aí tem toda a janela cíclica, né? A janela de você replicar comportamentos, que é o maior trabalho, né, do mundo é você tirar a ancestralidade que não serve, manter aquilo que serve, que é aprendizado. Então, eu acho que assim, hoje eu sou um pouquinho, depois do Covid, eu sou um pouquinho mais tolerante comigo mesmo, eu sou um pouquinho mais carinhoso comigo mesmo,
E isso, apesar desse desafio, me abre um caminho para me tornar uma pessoa mais consciente, né? Sensacional. Entender que a evolução em todos os sentidos, ela não caminha em uma linha reta, né? Não. Ela tem curvas, ela desce, ela sobe, ela desce, ela sobe. E eu acho que conforme a gente vai progredindo na nossa vida, e poxa, eu te conheço muito bem, você é um cara muito disciplinado, um cara muito focado. Eu sou muito parecido com você em relação Sim. a isso. A gente é muito orientado ao resultado. Sim. E a gente está acostumado a ver a nossa vida progredir porque a gente se planejou, a gente se estruturou. E aí na hora que a gente vê um pouquinho de curva, puta, eu também fico indignado. Quando eu pego asma, cara, e assim, tem acontecido uma vez por ano nos últimos 3 anos, a Renata me lembrou disso, eu nem me liguei, assim. Falei, caramba, é verdade, cara, preciso entender por que isso tá acontecendo. Mas eu fico tão chateado porque é uma semana que eu não treino. Sim. É uma semana que eu não vou produzir tão bem porque os remédios, cara, atrapalham um pouco. Sim. Mas a gente precisa entender, beleza, tá acontecendo. Faz parte do processo. O que eu tenho para aprender aqui? Esse é o... Cara, você falou tudo. Esse é o principal ponto, né? Nos desafios que, assim, tudo abre um caminho para aprender. E a gente que é... Você que também, né, tem esse lance do treino todo dia. Cara, a gente fica muito mal se não treina, né? Então, nossa! E assim... E aí eu fiquei olhando pra isso, cara, não pode ser assim. Eu não posso ficar mal se eu não treino. É porque pode ser um vício isso. Eu tenho que estar bem treinando. Mas se eu não treinar, eu tenho que estar bem também. Tem que estar bem também. Né? Então, abre caminhos pra gente compreender coisas. E você... E assim, isso é pro resto da vida. E não tem o finish line, né? Então, assim, a gente fica muito obsessado. Se a gente fica muito no resultado, acontece inúmeras coisas que faz a gente curtir menos, né? É tudo clichê. Agora tá rolando um papo de clichê. Mas é clichê isso, e isso é muito verdade, né? Eu acredito muito nisso. Demais, cara. demais. E você, cara, construiu um business super legal, que foi a Zen, que foi quando a gente se conheceu. Sim. A Zen depois até você lançou um outro produto, porque a Zen é um aplicativo de meditação, é um produto para mental health, né? Sim. E aí logo depois vocês construíram um segundo pilar que entrou um pouco de exercício, yoga, não foi? Um negócio Sim. assim? O Zen, ele foi... a gente teve a ideia, a Ju, né? Teve a ideia em 2015. Eu já trabalhava com produtos digitais e com marketing digital. E a gente estava começando a explorar o espaço de apps em 2015, que era muito novo. Não tinha nem modelo de assinatura ainda, para você ter noção. Não, no Brasil não tinha. Tanto que o Zen foi o segundo produto de assinatura na App Store. Era Caramba. O Play Kids e o Zen. Nossa! E aí, cara, a gente lançou o Zen em março de 2016. Foi um negócio que deu muito certo porque ele pegou escala no Brasil. Do nada a gente começou a ter muitos destaques da Apple na América Latina. Percebemos, cara, então a gente tem que ter em espanhol também. E aí, lançando o espanhol, a gente falou, por que não em inglês? E aí tivemos essa jornada aí de escalar o negócio, sair do zero. Para hoje são 4 milhões de usuários ao redor do mundo que já baixaram o aplicativo, usuários em 150 países, conteúdo em 3 idiomas, inglês, português e espanhol, e que ajudou muitas pessoas e me ajudou muito a gente que faz parte do negócio também. E foi uma jornada assim que fez muito sentido, né? A Ju estava começando a explorar muito a meditação, ela passou um tempo na Índia meditando num ashram, ela começou a praticar a meditação falada, a guiada, né? E eu já tive esse contato até antes da Ju, né? Como criança, né? E jovem, e acabamos empreendendo nessa empresa junto com 3 outros cofundadores, que se tornou esse negócio maravilhoso que ajuda tantas pessoas. E aí no meio do Covid, cara, a gente começou a ver os estúdios de yoga fecharem um atrás do outro e a galera começar a fazer aula de Zoom. Os educadores físicos e também os professores de yoga. Só que, cara, é o professor dando aula num ambiente que ele tem que cuidar da câmera, do áudio, da luz. Então, a qualidade, muito obviamente... baixa. Ela era baixa, mas era o que tinha. E, pô, é legal. Pra quem fez, thumbs up, né? Mas a gente viu aí uma oportunidade de entrar com uma experiência de qualidade de estúdio, audiovisual maravilhosa, para quem queria fazer yoga em casa. Muitas pessoas do nada descobriram, cara, eu não quero ficar 1 hora no trânsito para ir pro meu estúdio de yoga e ficar puto quando eu volto de casa, né? E aí nasceu o Zen Wellness, hoje são, eu acho que é 1.000 alunos no Zen Wellness, é um produto com ticket um pouco maior, né? Porque tem uma estrutura maior por trás. Então o Zen Wellness é um produto de meditação, o Zen App é o nosso app de meditação, ele custa R$100 por ano, então é um aplicativo de uma certa acessibilidade, e o Zen Wellness é um estúdio de yoga com aulas ao vivo todos os dias,
que funciona até hoje, né? Que a gente lançou no meio da pandemia. São apps separados? É uma empresa só e produtos separados. Produtos separados. Sim. E hoje... E Zen Wellness é Brasil. A Zen App hoje tá... entendi. E o Zen App hoje, basicamente, são meditações guiadas, tem um pouco de respiração também, né? Tem inúmeros exercícios, programas de bem-estar. Então, É muito conteúdo, né? Um business de conteúdo, assim, no fim das contas, content né? business, exatamente. É um app cheio de conteúdo e conteúdo novo semanalmente. Então, é uma biblioteca gigantesca e focado em apoiar as pessoas com as principais dores que elas têm atrelado à ansiedade, estresse e insônia. Então, legal. Tem aquele... Em vez de você tomar necessariamente um remédio, você pode fazer uma meditação na hora que você está tendo um ataque de pânico ou você está tendo algum problema, né, alguma crise de alguma coisa, ele te dá uma perspectiva diferente, né? E o Zen Wellness é para você praticar a sua yoga, evoluir dentro de um ambiente que você pode acessar inúmeros tipos de yoga, né? Que tem inúmeras modalidades. Você tem lá uma assinatura e você tem acesso a todo o portfólio e todas as aulas todos os dias. Você pode fazer ao vivo ou não ao vivo. E aí, no meio dessa jornada, a empresa indo super bem, crescendo pra caramba, você já praticando o estilo plant-based há bastante tempo, você começou a olhar um pouco para como é o próximo passo aqui? Sim. O que eu posso fazer dentro desse universo que você, cara, estava vivendo muito intensamente, né? Eu via que você sempre mostrou pratos lindos, você fazia vídeos maravilhosos. Eu lembro que tem um que eu vi que eu fiquei, puta, cara, eu preciso fazer isso. Que era um bowl que você faz de uma fruta congelada e você bota o nice cream. Como é que é? O cacau nibs? Cacau nibs. Cara, aquele, delicioso. Ou seja, você transforma um negócio que para muitas pessoas acaba sendo um negócio distante. Você fala, cara, é simples, eu fiz isso em 5 minutos e você também consegue fazer. E não é nada de outro mundo. Sim. E aí você teve uma vontade de ir para um universo que não era o seu universo... um universo que você já navegava, assim, pô, você recebeu investimento, etc. Mas você falou, cara, agora eu quero sentar do outro lado da mesa. Tô considerando ser investidor. Sim, cara, assim, é muito louco, né? Porque eu confio muito na minha intuição e o primeiro recado que eu recebi da minha intuição, ele aconteceu 1 ano e meio antes da minha esposa engravidar, que era assim, cara, você precisa fazer alguma coisa com a sua saúde física. Então eu pesava mais de 100 quilos, eu tinha um corpo altamente inflamado e eu tinha um estilo de vida muito diferente do que eu tenho hoje, em termos de alimentação, de autocuidado. Agora eu estou falando na parte física e na alimentação. Então, assim, isso fez com que eu comecei a questionar várias coisas e, principalmente, eu comecei a buscar recursos e informações. Porque eu falei assim, tem que encontrar um caminho que eu acho melhor. Então eu estudei tudo, desde a dieta carnívora, iniciando lá atrás, até a dieta ketogênica, até a dieta disso, aquilo, até isso, até aquilo. E aí, cara, o que me abriu um caminho primeiro foi uma amiga que eu tive, uma amiga estoniana, que ela teve uma dieta durante 2 anos frugívora, que não é só de fruta, mas é basicamente uma dieta crua, que o maior volume dos alimentos vem a partir das frutas. Tá. Então, cerca de 80% vem das frutas, Uau. O resto é folhas e verdes e um pouco de nuts e seeds. Então, é uma dieta muito alta em carboidratos complexos, né? Não os refinados, pouca gordura e pouca proteína. E eu vi o que aconteceu com o corpo dela e a mente dela durante os 2 anos, porque eu estava com ela muito próximo durante muitos... Tipo, era uma amiga próxima. E aí, cara, eu falei, e todo mundo chamando ela de louca, que ela ia morrer, que ela ia ser aquilo. E aí ela me apresentou um estudo, ela me apresentou um livro que falava, que é um livro de um estudioso inglês, que fala sobre esse tipo de alimentação. E aí comecei a explorar. E aí, cara, eu fiquei 1 mês e meio e vi, puta, tudo mudou. Tudo na minha vida. Minha mente, minha qualidade de sono, meu intestino. Cara, você começou a fazer isso? Comecei a fazer isso. Igualzinho a como ela estava fazendo. Inclusive, eu estudei todo o conceito por trás, né? Uau. Chamado The 80-10-10 Diet. E, cara, eu vi que, puta, o que aconteceu comigo? Eu sou uma nova pessoa. É mesmo. Mais energia. Muito mais energia. E assim, só para você ter noção, fruta é o alimento que a gente dirige de forma... Digere, desculpa. De forma mais rápido, né? Então, ele contém muita fibra, muita água e um volume grande de carboidratos, né? Então, a fruta é o que entra e sai mais rápido, né?
Ou seja, não dá muito trabalho para o nosso corpo. É exatamente esse o ponto. E foi isso que eu vivi na prática. Durante 2 meses eu vi, caramba, realmente eu dormia, eu passei em vez de dormir 8, 9 horas, eu passei a dormir 5, 6 horas, acordando com muito mais energia. E minha amiga estoniana, ela fala assim em português, você vai perceber depois de ter essa alimentação que você sempre se sentiu um pouco como um merda. E aí, cara, eu fui descobrir que, cara, realmente esse estilo de vida me fez perceber como sempre tinha algum incômodo no dia a dia, quando eu me alimentava da maneira que eu me alimentava. Só que eu percebi que isso não ia ser sustentável para o meu dia a dia. Então me aprofundei, porque, cara, fruta o tempo todo, né, tem certas limitações. Né? Então eu percebi minha saúde melhorando muito, porém eu percebi de fato que ia me limitar muito na vida, né? Socialmente, você disse? Socialmente e tal, e para viajar, então assim... Verdade. É complicado, né? É difícil, né, cara? Então, assim, eu comecei a estudar alimentação à base de plantas, eu conheci... Quanto tempo você fez isso? Esse processo eu já fiz algumas vezes, tá? Mas quando ela me introduziu, eu fiz 2 meses e pouco. E você deve ter perdido muito peso, eu imagino. Eu perdi um pouco de peso, mas aí depois você começa a regular até a parte do peso. Mas assim... Então, hoje eu já fiz tudo que você pode imaginar. Mas realmente a dieta, que se eu fosse hoje olhar para uma dieta que me faz me sentir melhor, é a dieta que me faz me sentir mais disposto. Clareza mental maior. A frugívora ou plant-based? A frugívora. A frugívora. Mais ainda do que o plant-based. Muito mais. Para mim foi realmente um game changer assim. E eu sei que se tiver alguma coisa errado, eu sei que para limpar rapidamente é uma dieta que faz um efeito rápido também no nosso intestino. É algo que você usa até hoje assim como uma ferramenta? Do tipo, em alguns momentos da minha vida é importante fazer. Depois de ser pai menos, né? Porque assim, eu digo depois de ser pai menos porque cara, a gente acaba descarregando um pouco da falta de sono nos alimentos. Então, verdade. Mas eu tenho ela como recurso e eu tenho certeza que eu vou me aproximar cada vez mais uma alimentação crudívora nos próximos anos. Então, ela tá lá, tá sempre lá e eu tenho esse conhecimento. Crudívora, aí já é todos os vegetais crus. Não é necessariamente cru, mas você cozinha elas até 40 graus no máximo. Sem queimar, né? Sem queimar. Então você vai até um certo limite para não perder os nutrientes que tem nos alimentos e aí você se alimenta. E essa alimentação você pode misturar dentro dos macros, né, que você prefere, mas sempre normalmente vai ter um volume maior de carboidratos complexos e um pouco menos proteína e um pouco menos de gorduras. Legal. E aí, cara, falei assim, tá, eu preciso estudar porque eu preciso encontrar um caminho. E aí, cara, eu encontrei um estudo chamado The China Study, que foi um estudo feito foi o primeiro estudo que foi feito em parceria entre o governo chinês e o governo americano, porque teve um governador lá na China que teve câncer e nos últimos dias de vida dele ele falou assim, a gente não descobriu o que poderia me curar, então vamos fazer uma pesquisa na China para descobrir o que está gerando câncer. E aí esse cara, T. Colin Campbell, que hoje é um pesquisador, cara, muito reconhecido globalmente, à frente da Cornell University nos Estados Unidos, à frente da divisão deles de Nutrition Science, cara, eu fui ver o estudo, achei o livro, achei o e-mail do cara, mandei um recado pro cara, consegui ter o call com ele. Caramba. E ele me atende, cara, fazendo call com esse cara maravilhoso, o velhinho me falando tudo que ele podia falar e eu tirando todas as minhas dúvidas. E aí eu comecei a transitar para uma alimentação com cooked foods também, né, mais à base de plantas e muito focado na época em alimentos não processados, né? Então era uma alimentação 100% à base de plantas com alimentos integrais, frutas, castanhas, frutos da terra, batata, cenoura, mandioca e os grãos também, arroz e feijão e as gorduras integrais, muito focado no abacate, nas gorduras de linhaça e tal. Tá. E aí, cara, eu percebi que, aqui tem um caminho para, de fato... Aí eu comecei a perder muito peso, comecei a ter mais saúde, comecei a sentir os benefícios. E aí, no meio desse caminho, a minha esposa falou que ela estava grávida. E aí, eu estava... Obviamente, quando você começa a ter um contato com a alimentação à base de plantas, é inevitável que você comece a aprender sobre os benefícios que isso tem para o meio ambiente como um todo, e no meu caso, comecei a aprender muito sobre a crueldade animal, né? E cara, essa questão da crueldade animal
e um vídeo que eu vi de um guru que eu sigo, do Sadhguru, que você conhece também. Sim. Eu vi um vídeo do Sadhguru, a Ju me falou que tava grávida, tava pirando lá. Ele é uma figura, Ele né? é demais, cara. Eu tive em Los Angeles com ele, fazendo Sério? engineering. Maravilhoso. Inclusive, quem puder ter a oportunidade, recomendo demais. Eu fiz o Shambhavi Mahamudra Kriya com ele. 3 dias com ele, fazendo um processo. Uau. Para um processo bastante forte, assim, bem legal. E aí, enfim, Ele ensina algumas crias? ele ensina crias e alguns asanas que você pode aplicar para ter alguns resultados, né? Que demais. E aí, cara, eu tava pirando, puta, como você... Eu tava assim, eu nem sabia nada sobre tipos de ensino, metodologias. Eu tava estudando o Waldorf, o construtivismo, e eu vi que, cara, eu não tava indo muito, eu não tava entendendo ainda menos, né? E aí eu coloquei um dia no YouTube, no meu desespero, como educar uma criança. E aí veio o vídeo de Sadhguru, que eu já seguia. Sério? Um vídeo de 3 minutos, eu me emociono. E aí, a síntese do vídeo, ele fala assim, cara, antes de você focar em como você quer educar uma criança, olha pra você e arruma todas as suas merdas, todas as coisas que estão erradas com você. Caramba. Porque a criança vai fazer uma coisa só. Te imitar. Ela vai te imitar. Nos primeiros anos de vida, ela vai ter contato apenas com você e a mãe e talvez algumas outras pessoas. Então, olha pra você e arruma essa porra logo. Que legal. E, cara, aquele dia... Ó aqui, ó. Tá todo arrepiado. Caramba. Aquele dia... Naquele segundo eu falei, é agora que eu vou fazer a minha transição. E uma dessas transições foi me tornar não só plant-based, que eu já estava seguindo uma alimentação à base de plantas, mas me considerar vegano. Então, olhar para a exploração animal e olhar para como eu poderia contribuir abrindo caminhos para as pessoas que talvez não conheciam sobre isso, né? Porque existe 2 tipos de ativismo. Existe o ativismo, quando a gente fala em ativismo, o ativismo vegano, muitas pessoas se afastam muito dele, porque ele é muito na cara, né? Então ele mostra a exploração na sua cara, na rua, na avenida, e para mim não tem certo ou errado, eu não tô defendendo uma posição ou outra, mas para mim eu percebi que meu caminho, ele é diferente. E como eu poderia começar a abrir esse caminho? Primeiro aplica isso, e começa a compartilhar com as pessoas, e aí começou a acontecer das pessoas acharem, é interessante, vamos ouvir o que esse cara tem a dizer sobre isso, né? E até hoje, 5 anos depois, quase 5 anos depois, vivo eu tenho uma família. A família inteira, né? Minha filha nasceu, tem quase 4 anos. O Liam ainda não come, né? Come. Ele come já? Come já. E começou, faz a introdução com 6 meses, e a Anelil tem 4 anos, uma menina super saudável, né? E eu estudo nutrição também. Então, assim, você pode ser não saudável vegano? Pô, pode. Hoje à noite eu vou comer uma pizza daqui dos amigos, uma pizza vegana. Não é saudável, é deliciosa, mas assim, então assim, veganismo não necessariamente significa saúde. Alimentação à base de plantas, à base de alimentos integrais, né, o mais próximo do que você consumia direto da terra, assim você constrói uma saúde na sua alimentação. Então é importante também saber disso. E aí o veganismo em si é ampliar o conhecimento sobre o que está acontecendo com os animais e a falta de sustentabilidade que tem por trás de todo desse conceito, né? Então, cara, são 70 bilhões de animais que são hoje matados, né, para consumo humano por ano. Então, é muito mais animais todo ano que são consumidos pelos seres humanos do que a gente tem no planeta. Então, se você olhar racionalmente para isso... Tá desequilibrado, né? Cara, não faz mais sentido esse volume, tá? Então, para mim, eu falei assim, como que eu posso fazer meu ativismo? E aí eu tive a ideia de Vegan Business, de começar a falar do mercado plant-based, de empreendedorismo, de startups nesse mercado e falar para as pessoas disso. A ideia era assim, eu vou criar o TechCrunch sobre o mercado plant-based em português. Porque isso eu sei fazer. Eu sei unir audiência em ambientes que eu já fiz com o Zen, com os produtos digitais que eu trabalhava. Então, isso eu domino. Você já tinha feito isso antes. E eu acho que você faz de um jeito que é um jeito mais palatável para a maioria das pessoas. Porque, cara, existem diversos tipos de ativismo, né? Sim. A gente, você tá aqui no Brasil já há bastante tempo, você sabe quantos problemas nós temos. Sim. Então nós temos ativistas de todas as causas. Sim. De todas as minorias que você puder imaginar, Sim. de todas as injustiças que acontecem no país, ativismo político, ativismo de tudo. Existe um ativismo que ele é muito agressivo, que ele às vezes ofende as pessoas, Sim. que às vezes faz a pessoa tomar a postura contrária, mais reativa ainda. Só porque não gostou daquela forma. E eu acho que você sempre teve uma forma que você não empurra pra ninguém, você aceita sair com todo mundo que ainda não despertou essa Sim. consciência.
você tem o seu estilo, as pessoas respeitam e, cara, você traz conhecimento para as pessoas. Sim. As pessoas te perguntam e você traz o conhecimento. E na hora que a pessoa estiver certa, ela vai ter o despertar dela. Sim. Né? Então eu acho que você consegue falar de um tema que, cara, parece ser uma super tendência no mundo, a gente começar a ir para um equilíbrio, para algo um pouco mais saudável, tomar consciência de que a gente ainda não entende completamente todas as possibilidades da nutrição e de como o nosso corpo se dá com os alimentos. E, de repente, cara, você tá inserido aí nesse universo agora de que, tô criando uma plataforma aqui dentro desse mundo, né? Sim, e assim, eu acho que esse é o meu jeito de fazer ativismo, porque eu entendo... Uma coisa que eu aprendi há muito tempo atrás, que hoje eu aplico na minha vida, é que comunicação ela abre portas e fecha portas, né? Então, a comunicação ela é a principal ferramenta para o resultado que você vai querer gerar, independentemente de qual seja esse resultado, né? Então, para mim foi uma coisa que eu vi que eu poderia utilizar a comunicação entendendo entendendo exatamente esse peso da comunicação de tentar abrir caminhos. Tanto que na minha código de cultura que a gente fez do Vegan Business, que é um documento lá, quem quiser depois eu disponibilizo de 30 páginas. Que legal. Tá lá que um dos nossos grandes valores é abrir caminhos, tá? Eu não quero fechar a porta, eu quero abrir caminho, porque essa é a maneira que eu sei fazer. E aí, cara, foi isso. Iniciei o Vegan Business em 2018 como uma plataforma de conteúdo. Falei, um dia aquilo vai ser um business. Não sei quando. E eu nem estava preocupado com aquilo na época, que era a minha forma de fazer ativismo. Uhum. E naquele momento eu estava engajado, fully engaged no Zen, nas oportunidades e desafios que a gente estava tendo. Eu fui CEO do Zen durante 5 anos. Então, naquele momento era assim, vou colocar e vou fazer isso aí ser um ecossistema. E depois eu vejo o que for. E aí, cara, aí eu tenho um lance de foco, né? Eu conversei muito com você conhece um pouco dos bastidores, né? Aí, do nada, em 2019, meu coração começou a bater muito forte para esse caminho. E aí eu percebi algumas coisas que eu poderia já começar a aplicar, que talvez não me demandaria um tempo operacional. Então, eu resolvi começar a investir nesse Você começou como anjo, né? Comecei como anjo. Você começou a fazer alguns investimentos anjo, Hoje eu tenho 4 investidas em portfólio próprio. E em 2020 eu conheci o Matthew Glover, que é o fundador do VEC Capital, que é um fundo de venture capital britânico, focado no mercado plant-based, focado em substituir alimentos de origem animal por vegetal. Saiu até matéria aqui no Brasil falando disso. Sobre o nosso primeiro investimento aqui. E, cara, aí eu acabei representando o VEC Capital, trazendo eles para o Brasil e abrindo parte de deal flow e negócios aqui no Brasil para eles. E eles acabaram co-investindo em uma das minhas investidas, que é a Super Vegan, que é uma marca de chocolate que a gente tem de chocolates veganos deliciosos. Que, preciso agradecer você e o pessoal da Super Vegan que mandaram uma caixa de chocolates, um monte de sabores. Quantos sabores tem? São 11 sabores de barra. Eu recebi os 11 sabores, uma caixa, e, cara, delicioso, assim. São. Mesmo eu que tô acostumado a comer chocolate normal, você vê que os chocolates são muito bons. E todos plant-based. Todos plant-based. A gente trabalha, a Ju, né, que é a chocolatier, a fundadora da Super Vegan, ela tem 3 linhas, né? Então a linha que é a base de castanhas, algumas que são os puros, né? Que o chocolate branco, que é um best-seller lá. Eu adoro. O cookies and creams, enfim. Então ela construiu e eu vi um potencial de escalar aquele business. E eu aprendi ao longo dos anos empreendendo como escalar negócios, como trazer recursos, como pensar de forma mais estratégicos. E, cara, a Super Vegan tá decolando, assim, tá chegando no Brasil todo já e não para de crescer, e com uma demanda reprimida gigantesca. Então a gente está indo ano que vem para uma Series A também da Super Vegan, para poder ampliar esse business. E aí, cara, eu comecei a atuar como angel, eu tive a oportunidade de entrar e conhecer o ecossistema de venture capital, e é esse que foi o meu olhar. Um dia eu vou atuar como venture capital para poder acelerar o crescimento das opções e possibilidades para pessoas poder escolher. Então, pelo menos escolher, a galera tem que ter direito. E quanto mais eu acelero isso, menor eu consigo, não eu, né? Mas o movimento como um todo consegue precificar de forma mais competitiva os produtos. Mais escala de produção, preços mais competitivos. Então, eu vi que essa maneira que eu posso atuar. E aí,
vendo tudo isso, eu comecei a receber muito deal flow de oportunidades de startups plant-based em early stage. E aí eu percebi que, cara, eu queria ir para esse caminho. Eu tive uma conversa com os meus sócios fundadores do Zen, que super me apoiaram e sou grato até hoje. O Matheus continua como CEO, é amigo e irmão da vida e está fazendo um trabalho incrível. Inclusive, eu acho que ele é um melhor CEO do que eu. Então, assim, cara, eu tive a oportunidade de entrar fully para esse mercado e aí tive a ideia, já que eu estava com tanto deal flow, de democratizar isso para qualquer pessoa poder co-investir. Realmente tá tão volumoso assim a quantidade de iniciativas desse universo? Eu vou te falar, esse era a pergunta dos investidores que acabaram investindo no Vegan Business, porque só para todo mundo entender, hoje o Vegan Business, então, é uma plataforma de mídia, mas a gente recentemente teve a aprovação da CVM para atuar como plataforma de equity crowdfunding. E a nossa tese além de ser mídia e equity crowdfunding, é co-investir nos deals e apoiar os founders dessas empresas com mentoria, com acesso, com network, com conhecimento também. Tá. Então, hoje, o Vegan Business é uma plataforma aprovada pela CVM para rodar como equity crowdfunding e a gente inicia a nossa primeira rodada em janeiro de 2022. Legal. Serão 8 rodadas no ano que vem. E aí você perguntando do volume de deal flow. Eu estou em contato hoje com 39 startups early stage nesse mercado, algumas food techs, algumas empresas na área de cosméticos, muita gente fazendo coisa de moda muito interessante também, em contato com algumas startups de vegan fashion também, tecnologias que facilitam o acesso ao veganismo. Então, cara, tem volume e tem... Brasil é foda nesse sentido. A galera é muito criativa e tem empreendedores por todos os lados. Então, assim, hoje a gente já tem aí as primeiras rodadas que a gente vai captar para o ano que vem. Estamos preparando a parte documental e, cara, ano que vem, certeza que no mínimo serão 8 rodadas de empresas altamente, com alto potencial de escala dentro de um mercado que já tem um crescimento exponencial. Então, o nosso critério que a gente co-investe. Então, a gente tem um comitê de investimento que os founders e os investidores falam assim, esse eu investiria meu dinheiro próprio. Tá. Esse é o primeiro critério. Segundo e o terceiro, que atuam em mercados exponenciais, ou seja, que tem muito para crescer. E 3, que além disso, que os founders têm uma mentalidade exponencial, que eles vejam o negócio deles não como um lifestyle business, e sim como um negócio exponencial. Então, cara, tem volume, tem gente fazendo coisa muito foda. Porque vocês estão juntando um negócio que tem, obviamente, muita gente que empreende no veganismo, mas em negócios que dificilmente vão escalar. Talvez um restaurante daquela pessoa que quer ficar ali naquele bairro e não tem vontade de sair dele, ela tá empreendendo. A tia do pastel vegano. Isso, a tia do pastel, ela não quer sair dali, a vida dela é aquilo ali. Você tá pensando em coisas maiores, coisas que possam tomar uma proporção muito grande, né? Demais. Assim, só para você ter noção, a Super Vegan, desde que eu investi, passou por um crescimento de 200%. A gente tem demanda reprimida, por isso que a gente vai entrar para uma rodada grande no ano que vem. A ideia da Super Vegan é se tornar a principal indústria de vegan sweets no país e quem sabe expandir isso globalmente. Inclusive todo mundo da Dinamarca e os investidores na Inglaterra que provou o chocolate falou, vamos trazer para cá. Só que hoje não tem como por causa de falta de escalabilidade na produção. Logística. Eu entrei na Super Vegan, a gente faturava 300 quilos por mês, hoje a gente está, no mês que vem a gente vai chegar em 6 toneladas mês. Vocês produziam 300 quilos mês, tá? De chocolate. E agora 6 toneladas. A fábrica, a gente vai receber a máquina para a mês que vem já chegar em 6 toneladas. Ano que vem, muito provavelmente, a gente tem que sair da nossa fábrica para ir para uma fábrica que permite escalar até 60 toneladas mês, tá? Nossa, então, que loucura. Tem muita demanda, né? Então, eu tô procurando founders que têm esse olhar, né? E tem founders que são tão excepcionais nos seus negócios que talvez estão fazendo algo, mas não têm a noção do potencial escalável daquilo. Que pode se tornar, né? Pode se tornar. E aí vem o braço nosso da mídia, né? De poder educar também. Falar sobre como funciona lá fora, como funciona negócios, como funciona cap table, como funciona funding, como funciona isso e aquilo. A gente teve um case recentemente de uma empreendedora que tem um negócio, ela fatura 43 mil por mês hoje já,
E depois da conversa que ela teve com a gente há 2 meses atrás, ela falou assim, tá, mas eu não sou exponencial. Ontem ela apresentou o novo plano dela para ela exponencializar o business dela. Então você vê que, Às vezes é só um chacoalhão, né? Às vezes é só um chacoalhão. E aí a pessoa vai atrás, ela foi atrás, ela estudou, ela leu Venture Deals, ela fez, né? Eu percebo isso muito no G4, que os empreendedores falam assim, cara, eu fui no G4 e tal, pô, conteúdo muito legal, mas meu chacoalhão foi o que me fez... às vezes, a pessoa já tem 80% das ferramentas, 70% das ferramentas. O que ela precisa é entrar num modo diferente de como ela estava. Sim. E eu acho que o primeiro passo, ela fala assim, cara, eu fui chacoalhada aqui, a partir de agora eu preciso fazer algum movimento. Sim. E aí a pessoa começa a ver que ela pode muito mais do que ela estava. Ela estava ali num patamar onde a mente dela ainda não tinha se aberto para a possibilidade de que ela pode fazer algo realmente muito gigantesco, né? Aí só para eu entender uma coisa... Aí. Agora, imagina isso no veganismo que é movido por propósito. Quando o empreendedor que está fazendo para 100 pessoas entende, e ele está fazendo lá porque ele sabe que aquilo tira um pouco de sofrimento animal. Imagina a hora que... O propósito é muito maior. Cara, é sangue nos olhos, é planta nos olhos, né? a galera fica louca, fala, pô, é isso então? Então tem essa nova geração que está construindo essa... E eu estou tentando me envolver da melhor maneira em todos esses empreendedores, porque esse é o meu jeito de fazer ativismo. Eu vou abrir um movimento, e inclusive hoje, né, a gente teve a aprovação da CVM faz 2 meses e meio, e junto com isso a gente começou o nosso trabalho de captação de investidores que têm interesse nesse mercado. Essa semana a gente vai bater 1.000 investidores cadastrados já. Caramba! E eu tô falando com muitos deles, né? Então é ticket desde pessoas que têm R$1.000 até pessoas que têm, né, acima de investidores qualificados no sentido da regulatória, então investidores com acima de R$100.000 em tickets. Cara, é impressionante. Tem os veganos, tem os recém-vegetarianos, os recém-veganos, tem os C-levels executivos que os filhos são, que eles começaram a tomar consciência sobre isso pelos filhos, tem os flexitarianos que entendem que não quero parar de comer carne ou alimentos de origem animal, mas eu quero reduzir, porque eu entendo que o impacto ele não é legal. Menos, né? 10, 20%. É menos, né? Que pensam no impacto ambiental que isso está tendo, que começa também a ter algum certo olhar para o sofrimento animal. Então, cara, tem de tudo. E tem um cara que só quer ganhar dinheiro. Então, assim, né? Que tá vendo, isso aí oportunista, é moda. Oportunista. Então, cara, e eu tô tendo a oportunidade de conversar com investidores no Brasil inteiro, brasileiros fora do Brasil que estão querendo investir nesse mercado e dialogar já com os fundos institucionais que querem tá lá no ticket vendo como a empresa vai se dar. Então eu estou no caminho, abrindo portas, e por isso também que eu não sou CEO do Vegan Business. Eu sou responsável, eu sou o papel do CVO, né? Eu tenho a visão do negócio, mas eu sou Investor Relations. Eu trago os investidores, eu trago os businesses, eu estou muito próximo, eu sou advisor das companhias que vão captar. E, cara, então eu estou fazendo um papel hoje. Você está conectando os dois universos, né? Você tá trazendo os investidores, conhecendo muita gente que tem dinheiro, sim, como você falou, com um range bem variado. Mas você também está passando por todo esse deal flow que, cara, é a coluna vertebral do mundo do Venture Capital, né? Total. E assim, a gente entra super early stage, né? Então vão ser companhias que faturam de 20 a 150 pau por mês. Mas, então entra cedo. Em momentos que é oportuno até para o investidor, porque o valuation não vai ser aquelas coisas malucas, né? E melhor ainda, nós como Vegan Business, parte do nosso take rate, ele volta para investir na empresa. Então, a gente tem um processo de diligência, né, de due diligence, muito, muito, muito detalhista, porque nós vamos acabar sendo investidores de todos os negócios que vão passar pela nossa plataforma. Então, não é um marketplace, é uma plataforma de equity crowdfunding feito através de curadoria, e lá dentro não é só eu que falo, é um puta business. Temos um grupo de investidores que investiram também no nosso negócio, que faz parte do nosso comitê de investimento. Depois do comitê de investimento, passa por um processo de DD, cara, muito completo com a FCM Law, que é nosso braço jurídico. Então, é do jeito que tem que ser feito. Animal, tudo então, certinho. O cara que está assumindo um risco, ele sabe que, cara, o Krika tá lá com skin in the game, eu tô com meu dinheiro pessoa física e pessoa jurídica, e ele sabe que, cara, tem gente olhando para o melhor da companhia e para o melhor do investidor. Então, dentro, novamente, do nosso código de cultura, é a situação de todo mundo ganhar. Eu tenho que criar uma exponencialidade para a empresa que está captando, criar uma oportunidade dela
quebrar barreiras que ela nem imaginava possível, e para o investidor lá na frente ter um múltiplo de saída muito grande, né? Então isso é mó legal. Ao longo de 2022, vocês vão o plano é fazer 8 investimentos. São 8 rodadas early stage de 300 a 500 pau por rodada. Tá. E aí, ano de 2023, a gente vai começar a brincar com rodadas maiores, inclusive pegar os best performance do primeiro ano e apoiar em rodadas até 5. A CVM está agora para aprovar rodadas em equity crowdfunding de até 10 milhões, cara. Uau. Então, assim... o limite hoje é? 5 milhões em empresas que faturam até 10. Até 10 milhões. Ano. Por ano. E aí vai abrir para... a rodada de até 10 milhões em empresas que faturam até 30. Como funciona isso na prática para o investidor? Certo. Alguém que está escutando a gente que é ativista também, adora o assunto e tem vontade de entrar e investir um pouquinho de dinheiro. Sim. Como que isso acontece na prática? Eu viro sócio imediatamente? Isso é um mútuo conversível? Perfeito. Como é que na prática eu me torno sócio quando eu invisto? Ótima pergunta. A gente segue o modelo do mútuo simplesmente por ele proteger mais o investidor e o founder, né? Então, E é o padrão de mercado, né? É o padrão de mercado. Assim, para quem não conhece esses termos, o convertible note, né, o mútuo conversível, por que ele é bom tanto para o investidor quanto para o founder? Porque você, como investidor, você não passa a ter risco legal e criminal da empresa que você está investindo. Você tem aí um trigger que em algum determinado momento vai converter o seu mútuo em ações. Isso numa saída da empresa quando ela é vendida, ou possivelmente se entrar um fundo numa rodada Series A, uma rodada maior, e quiser limpar o cap table e pode oferecer comprar a sua ação minoritária, né? Então, normalmente, como investidor, a gente sai em 2 momentos: em rodadas maiores ou em venda da companhia, e num caso mais distante, não muito provável para em maioria dos cases, que é a IPO, né? Certo. Então são esses momentos de saída. E para o fundador é melhor porque o cara que investe não passa a ter veto e nem voto. Então ele protege um pouco os dois. Então basicamente como funciona? Meu papel é democratizar os investimentos nessas companhias. Então os investimentos começam a partir de R$1.000. Você que já fez um mútuo, você sabe que isso na verdade muitas vezes só o mútuo em si passa muito mais valor, caro né? do que isso. Então assim, esse é o legal, que o cara que tem R$1.000, ele pode participar, e a empresa ela ganha um volume de embaixadores da marca. Então, muitas vezes você acaba até recebendo aí do montante investidores estratégicos que possam promover seu negócio, conectar você, colocar no mercado, que conhece o dono, nisso, aquilo. Então, você acaba tendo aí um exército de fãs e consumidores querendo apoiar o seu crescimento como negócio. E as rodadas, a gente sempre pensa, obviamente, são rodadas early stage, então a gente não dilui demais o cap table para também não barrar futuras rodadas lá na frente. Então, nós, como já temos um certo conhecimento nisso, a gente cria uma estrutura que faz sentido para a companhia captar aquele dinheiro, e eu, que sou o eterno networker da vida, que eu amo conhecer novas pessoas, eu também tento sempre plugar algumas figuras nas rodadas que possam beneficiar as companhias. Então eu sou uma pessoa que eu entro em todas as rodadas, e se eu vejo que eu estou levantando rodada para uma marca de esporte, eu conheço talvez algum esportista que possa trazer audiência para a marca. Legal. Então isso é um papel natural também. E esse é uma técnica que, muito utilizada nos Estados Unidos, que funciona super bem, e a gente cada vez mais está utilizando isso no Brasil, né? De você, de fato, trazer pessoas que sejam embaixadoras da sua marca, Sim. que façam um ativismo comportamental, né? Sim. Eu não preciso ficar falando, cara, eu sou um super atleta e eu uso esse produto e esse produto é muito bom pra mim. Ou eu sou uma pessoa assim, assim, assado e eu uso esse produto, esse é meu estilo de vida porque é isso que eu acredito. E esse negócio dá super certo, né? E mais ainda, né? A pessoa, ela passa a acreditar tanto que ela ganha um stake in the game, né? Ela ganha um equity stake, muitas vezes. Então, a Ju, minha esposa, por exemplo, ela entrou no deal comigo na Super Vegan lá atrás. Ela foi um deal de Media for Equity, no caso dela, né? Eu entrei com capital, a Ju entrou com distribuição. E assim, hoje a gente tem um contato muito próximo com a founder, que é a Juliana, e foi muito assertivo, fez muito sentido e continua fazendo. E da mesma maneira, ela inclusive hoje, antes de sair de casa, a gente estava falando sobre um deal para ela de Media for Equity. E está começando a ficar mais comum isso. Então assim, se faz sentido para a companhia, e além de trazer branding e credibilidade, pode trazer volume de venda,
em momento early stage, cara, isso pode ser uma puta jogada. Eu sou muito a favor disso. Porque ela tem audiência, né? Pô, ela tem milhões de seguidores, muita gente conhece ela. O que a startup está precisando nesse momento é o que ela tem. Sim. E exatamente o que a startup não tem, né? Meu irmão, eu vi... sempre as pessoas me perguntam, né? Cara, eu já vi muita startup acontecendo aqui na Dinamarca e eu já participei de muitas startups early stage. E assim, hoje em dia, e eu vejo que, cara, tem muita coisa boa que nunca saiu do counter, né? Tem muita coisa foda que tem tecnologia maravilhosa, tem produto maravilhoso que morreu por não conseguir distribuir em volume. Total. Então, assim, e na verdade, eu não sei se é a maioria, mas no que eu vi, sempre esse é o maior gargalo. Principalmente com founders muito técnicos, né? Que os caras são muito foda com o que eles fazem, mas não entendem nada de distribuição. Então, eu sempre fui um locutor e uma pessoa que enxerguei muito a parte... Porque eu comecei sem grana o meu negócio. Então, eu sempre olhei pro lado, cara, como que eu vou descobrir, como eu vou distribuir isso se eu não tenho grana? Você sempre começou por, cara, como é que eu ganho dinheiro? Porque sem dinheiro eu não consigo fazer esse negócio virar, Sim, né? Antes de ter o nome Influencer Marketing, eu tava fazendo Influencer Marketing. Então, assim, eu sou muito fã desse... obviamente, tem que ter um comprometimento grande da pessoa que vai entrar num deal desse, então não adianta só trazer alguém, beleza, eu vou ganhar um equity pra isso e acabou. Você tem que acreditar no negócio, acreditar no founder. Aí é um modelo que super funciona. Realmente. Então, no Vegan Business, cara, eu acho que um diferencial que nós temos, diferente da grande maioria das plataformas de equity crowdfunding, com todo respeito a todos, é que, temos um braço de mídia e 2, temos esse braço aí de investimento e advisory, onde a gente tem um olhar como dono do negócio. Todos os deals que entram no Vegan Business, eu tô olhando como dono. Eu sempre eu não durmo com os problemas dos founders, mas eu sempre tô olhando as possibilidades. Então, assim, isso é importante, né? Minha cabeça tem que estar livre para pensar em oportunidade. A cabeça do founder que é a cabeça que tem que pensar nos pepinos. Né? Exatamente. E, obviamente, com o nosso apoio, né? Porque as portas que você abre são portas muito grandes, que podem, de fato, mudar o negócio da companhia. Da companhia. Então, de fato, você tem que olhar de forma muito estratégica. E o dia a dia, os founders que toquem isso daí, né? Sim, exatamente. E assim, obviamente o Angel Investor, eu gosto muito desse termo, né? E eu sempre lembro as minhas investidas e as companhias que eu trabalho que o Angel Investor sempre tem que ter o papel do Angel. Para mim, esse é o principal papel do investidor anjo, porque ele vai entrar com uma participação menor, ele não vai operar o negócio no dia a dia, ele não vai ter os pepinos que a gente sabe como é early stage startups, que é foda o dia inteiro, a porrada o tempo todo. Então, assim, cara, angel investment tem que estar baseado no cara ser um anjo na sua vida. Então, é isso que eu busco ser nas companhias que eu estou abrindo, e é esse conceito que a gente vai tentar expandir o mercado plant-based no Brasil inicialmente, e lá na frente, né, de forma global. Que demais, que demais. Ô Krika, quando a gente estava conversando num primeiro momento, você ainda estava explorando, né? Putz, como é que eu invisto? Se já tinha investido em alguns negócios, qual a melhor maneira de fazer isso? Sim. As portas foram se abrindo para você, né? Você foi conhecendo pessoas, daqui a pouco você conhece um cara que fazia isso lá fora, você pegou um pouquinho de informação ali comigo, muito incipiente, aí daqui a pouco você já conhece outras pessoas. Sim. Eu sempre acho muito interessante acompanhar a evolução do momento que a pessoa começa a entrar num negócio novo, sim, como as coisas começam a acontecer. Sim. E como que as coisas meio que começam a convergir para tudo dar certo e chegar aonde precisa chegar, né? Às vezes não necessariamente no que de fato você planejou, mas você chegou hoje num lugar que eu sinto a sua energia completamente como se fosse assim, puta cara, os melhores momentos quando a gente tá com a energia lá em cima, feliz, animado, cara, eu sinto você assim hoje, né? Sim. Você tá com uma energia lá no alto. Sim. Cara, como é que você olha pra trás desse começo que você falou assim, puta, cara, eu tô no zen, você tava bem, a empresa tava grande, aí você começa a olhar um pouco para investimento e de repente começa a tomar uma proporção tão grande assim de um negócio que, cara, há 2, 3 anos não era um negócio tão presente na sua vida, né, cara? Sim. Como é que você olha pra trás e você entende isso? Cara, tem o lado, né, do acúmulo de energia. Quando tem alguma coisa que dentro de você tá muito forte, é porque algo tem que ser explorado. E quanto mais você reprime aquilo, mais forte aquilo vai ficando. E aí quando você assume que aquilo é
a sua verdade, você tem que tomar responsabilidade sobre isso. Então eu sou uma pessoa que, cara, isso eu levo muito a sério na minha vida e assim, cada vez mais, porque eu entendo que a vida é um sopro. Eu entendo que quando tem esses movimentos de energia, que eu não consigo dormir de interesse, que eu tô, cara, que eu poderia estar fazendo aquilo em qualquer lugar sem receber, aí eu entendo que, cara, eu tenho que ser honesto comigo e com a minha convivência e fazer isso acontecer. Então, o que aconteceu comigo no veganismo foi que abriu primeiro, abriu o caminho para eu me tornar uma pessoa mais responsável comigo mesmo. Então, assim, não defendendo nenhuma vertente, eu acho que o principal ponto é: faça o que é coerente para você, mas faça algo que busca sempre ser aquela versão de você que é uma versão que você admira. Não é que a pessoa... A gente sabe que as pessoas que a gente admira também têm problemas. Então não é uma pessoa perfeita. Mas se torna aquela pessoa que você mesmo admira. Esse é o primeiro ponto. Então, para mim, para ser uma pessoa que eu mesmo admiro, eu vi, cara, eu tenho que ser vegano. Eu tinha que arrumar uma parte da minha comunicação interna comigo mesmo. Eu tinha que me tratar um pouco melhor. Eu tinha que ter um pouco mais de paciência com minha esposa. Cara, eu fui fazendo um processo e aí, esse negócio do veganismo, cara, eu vi que teve um impacto. Hoje eu olho para um animal de uma maneira diferente. O Brasil é o país que mais ama animais. É o segundo maior país no mundo que tem animal em casa. Pets, é o Brasil. Então o brasileiro ama animais. E eu não comecei isso pelos animais. Eu comecei por ego, para eu melhorar minha saúde. Só que aí os animais vieram junto, cara. Então, assim, hoje eu vejo, e inclusive eu vejo que o brasileiro é muito aberto. Até os carnívoros, cara, eu tenho muitos amigos, cara, que adoram churrasco, carne e tal. Mas, cara, eu vejo que eles respeitam. E eu vejo que esse negócio de ficar zoando, né, talvez antigamente tinha o lado machista, né? Sim. Que zoa, que Sim. Puta que pariu, não sei o quê. Que tem aí todo esse lado mais machista. Eu vejo que hoje ele tem muita curiosidade. Então, isso eu sou muito grato. E aí, cara, como eu entrei nesse... Por que eu fiz isso? Cara, entendi que essa era aquilo era um chamado e eu tinha que levar aquilo a sério. Um chamado, quando eu digo, não é na espiritualidade, aquilo você não se saía... escutar. Você se escutar. Autoconhecimento. Eu me conhecer o suficiente para saber o seu caminho tá lá, mas o seu caminho agora tá aqui. Tem coisas a ver? Total, né? O caminho que eu construí no empreendedorismo me levou ao investimento anjo, o empreendedorismo me levou a empreender no mental health. Então, tá tudo ligado, né, cara? Tudo sobre bem-estar, saúde e tal. E aí foi pro lado da saúde e depois pro lado do bem-estar animal. Então, aí, cara, foi alguns anos... Aí eu consegui levar aquilo de uma forma responsável com as pessoas, os meus sócios e tal, de ainda estar olhando para o meu primary business, mas fazer para me dar mais gás. E aí, quando eu comecei a perceber que o meu maior gás era aquilo, eu tinha que construir um caminho para tornar aquilo uma realidade. Então, cara, eu fui atrás desse caminho. E esse caminho, para mim, abriu... Você foi você foi uma das primeiras pessoas que... Lá, a visão final, eu falei para você, Marcelo, por onde eu vou agora? E aí você me deu alguns caminhos. Cara, mas esse convertible, como que é? E o tamanho, o sweet spot assim, assado. E, cara, semana que vem a gente vai anunciar nossa seed da Vegan Business. A gente levantou 1,7 milhões de reais com investidores fodásticos, pessoas que eu admiro, que já passaram por crescimento. 3 ou 4 dos nossos investidores passaram por exits, venderam as suas companhias. Então, assim, cara, agora... Esse é meu chamado. E eu falei para uma investidora semana passada que, assim, para mim é muito fácil isso aqui agora, porque eu tô vivendo o que eu sonhei. Eu não sabia, quando eu tinha 15 anos, que meu sonho era ser isso. Mas hoje eu tô vivendo aquele sonho que eu não sabia exatamente como era, mas tô vivendo aquilo. Eu tenho uma família saudável, eu tenho muito amor na minha família, eu entendo que eu posso fazer o bem para seres que precisam agora de um apoio muito grande. E, cara, eu tô conseguindo criar business, porque no final eu sou empreendedor. Né? Eu não consigo parar de pensar em empreender. Total. Né? Toda a sua vida mostra isso, né? E um ponto importante é tanto o autoconhecimento, que nem eu te falei,
Hoje, no Vegan Business, eu tô fazendo aquilo que eu faço bem. Então, cara, não adianta me colocar para ser CEO da companhia agora. Não adianta me colocar para cuidar. Cara, eu consegui construir uma situação que no Vegan Business eu faço o que eu faço melhor. Então, isso é um outro ponto que muitos empreendedores têm que ter... E erram, né? Erram. Porque começam a fazer... Você não precisa fazer tudo, você não precisa ser bom em tudo. Não. E você precisa... O negócio que eu sempre faço muito é você precisa se preocupar em ter um equilíbrio entre coisas chatas que você precisa fazer e coisas chatas que você não precisa fazer. Perfeito. Né? Melhor Porque tem coisas que a gente vai ter que fazer mesmo, que não é legal, que é burocrático e tal, mas é parte do jogo e é você que vai ter que fazer. Ótimo. Mas tem coisas que você pode passar para outra pessoa que vai fazer 1000 vezes melhor que você e feliz. Sim. Pra mim é engraçado você falar, né? Porque eu adoro fechar deals, né? Eu levantei muito capital nos últimos meses, assim, e eu percebi, cara, eu tive até uma conversa com um sócio meu, o Matheus, o CEO do Zen, e eu falava assim, cara, esse é meu perfil. Aí ele falou, então, cara, então você tem que fazer isso. E aí eu percebi que meu perfil, eu sou natural e apaixonado por fazer fundraising. Mesmo? Cara, eu amo aquilo. E aí, obviamente, com fundraising, vem depois a due diligence, vem o mútuo, vem a negociação. E vem o deck que você precisa preparar, tudo, tese. A tese. Então, mas se a gente olhar para o fundraising, ele tem aquilo que eu amo, que é interagir com as pessoas, gerar oportunidade para os dois lados, né, para a empresa e investidor, mas depois eu também preciso ter uma certa atenção no processo contratual, eu preciso estar próximo do jurídico, então é aquela coisa, eu gosto menos disso, porém isso é o que mais está me ensinando agora a fazer melhor o próximo contrato, né? Então, falou tudo nesse sentido. E o que vai te permitir gerir a pessoa bem, que vai fazer isso, e dar um bom guide, né? E de conseguir selecionar uma pessoa boa para tocar essa parte, que é um pouco mais burocrática. Cara, sensacional. Fiquei muito feliz de você ter vindo contar aqui toda essa história. Cara, queria que você, desse alguma mensagem aí. Quem se interessou por investir, como é que faz para investir, quem quer ser, quem é empreendedor, que tem interesse em estar participando desses 8 investimentos que vão ter aí no ano, o que fazem? Perfeito. Então, o primeiro caminho para você, se você gostaria de investir no mercado plant-based com a gente, é entrar no veganbusiness.com.br. Lá você vai ter vários ambientes que você pode se cadastrar como investidor. É um pequeno questionário e automaticamente quando você coloca o seu e-mail, seu telefone, o ticket, seu nome e tal, você recebe um e-mail meu, do Krika, e aí lá você pode marcar um call comigo. Então, diretamente comigo. Então, assim, eu faço muito call pra caramba. Mas é maravilhoso. Então, lá eu te explico com mais profundidade qual é o tipo de deal. Tento entender qual é o tipo de deal flow que você quer. Cara, pode ser que você quer investir no mercado de moda e não de alimentos, ou ao contrário, só de alimentos, ou você quer um pouco de tudo. Então, eu te conheço melhor, você faça parte do nosso ecossistema, e assim a gente começa já que você se cadastra, você tem prioridade nas rodadas que entram na plataforma. Então, todo mundo que está cadastrado no Vegan Business tem prioridade nas rodadas. E aí, como funciona na prática? Você vai criar um user no Vegan Business. A rodada, ela entra na plataforma dia X. Aí tem uma pré-reserva das cotas, né? Acabou a pré-reserva, acabou. Então, a pré-reserva é só interna, só para esses cadastrados. Primeiro, então, eles têm prioridade. Então, assim... E aí é questão de timing. Algumas rodadas podem demorar mais, alguns menos. Então, você entra, faça a sua pré-reserva, você assina o mútuo, né? O mútuo, o convertible da plataforma, ele é um pouco mais extenso pelas questões, os requerimentos da CVM. Mas é um mútuo conversível com umas regras aí, uns triggers, né, de conversão e um trigger de tempo também. Uma coisa que a gente esqueceu de falar lá atrás, mas também tem o trigger de tempo. Caso nada disso dá certo, né? A empresa tem uma obrigação de se tornar uma SA depois de X anos e você tem a opção de entrar no capital social naquele momento também. E aí você faz tudo por online, você faz uma TED ou um Pix, e aí emite o convertible pela plataforma, e a cada 3 meses os founders têm que mandar os relatórios pela plataforma e você faça parte do ecossistema. Se você acha que você consegue contribuir para a empresa, o meu canal Krika sempre está aberto para tentar conectar os founders com os melhores palavra errada, mas com os investidores mais estratégicos, porque
a gente também não pode atrapalhar os founders, né? Então, esse é um ponto. Muito preocupante. Exatamente. Então, assim, nós, Vegan Business, temos essa preocupação e a gente está muito próximo e, ao mesmo tempo, conectando. Então, dá para você começar por lá e eu sempre falo sobre esse mercado. No meu LinkedIn, eu sou muito ativo, né? Então, meu nome é Christian Krika Walters lá, né? Então, se quiser conhecer mais, eu falo muito sobre os deals, sobre os negócios que eu já sou investidor. E, cara, começar a se educar um pouco do mercado lá no Vegan Business mesmo. Tem 5 a 6 matérias por dia lá já. Caramba, já tá nesse nível. A gente tem uma equipe, uma redação muito, muito ativa. E então tem conteúdo diário lá e muito conteúdo. Demais. Krika Walters. Muito obrigado. Obrigado, Krika. Foi demais te receber. Fazia tempo que a gente não se via, né? Que bom te ver. Que bom que você veio para São Paulo, que deu pra gente gravar, deu pra você conhecer aqui o estúdio novo. Obrigado mesmo. Muito bom. Vou colocar aqui nas descrições, se você estiver assistindo pelo YouTube, vai estar aqui embaixo o link pro Instagram do Krika e dali você consegue acessar também o LinkedIn. Isso. Você também, se estiver só escutando a gente, vai estar na descrição do seu aplicativo de podcast, seja no Spotify ou seja qualquer outro que você utilizar. E não esqueça que nós temos também mais 3 patrocinadores aqui no Excepcionais que você pode se beneficiar, porque eles dão benefícios para vocês. E a gente falou muito de saúde e o Espaço Volpe é a primeira coisa que a gente pensa quando fala de saúde. O Espaço Volpe é uma clínica muito focada em nutrologia. O Dr. Thiago Volpe já veio aqui, a Dr. André, o Dr. Cauê. Tô para conhecer ele semana que vem. É mesmo? Vocês estão se falando. Então, verdade. A gente ia se encontrar semana passada. Ele parece ser um cara muito legal, né? Ele é um cara excepcional. E em breve vou conhecer ele. Que demais. Pô, ele é incrível. E o Dr. Cauê também, o Dr. Cauê é o braço do mundo do veganismo, plant-based. Ele é um cara sempre, vale muito a pena depois você conhecer também. Que legal. E lá, galera, você vai ter acesso à clínica completa, uma avaliação corporal, vão entender a sua necessidade. Se você for uma pessoa orientada plant-based ou quiser começar a fazer isso do jeito certinho, né, indo com um médico que possa te orientar, você pode tentar falar com o Dr. Cauê. E todo mundo que é ouvinte do Excepcionais tem acesso a uma condição super especial, então basta você dizer que veio do Excepcionais. São muitas as pessoas que me mandam mensagem dizendo como a vida delas mudaram. Cuidar da saúde faz diferença. É tudo que o Krika falou aqui, cara. A gente precisa experimentar. Se a gente não tem referência de coisas diferentes, a gente não sabe o que é bom ou ruim. Então, experimente, vai lá. E tem também a parte intelectual, o G4 Educação. Nós temos uma super parceria, todos os cursos digitais, e tem curso de gestão de liderança, que eu sou professor, de OKR, de vendas. Tem muito conteúdo. Já até perdi a conta de quantos conteúdos já foram produzidos lá. No final, você bota lá o cupom Excepcionais, que você vai ter um baita desconto também. E como a gente sempre fala de business em geral, startups, não tem uma startup que não precise fazer marketing digital. E a referência é a V4 Company. Eles têm mais de 200 escritórios espalhados pelo Brasil. Você tem uma avaliação gratuita. Eles vão olhar para o seu negócio, vão conversar com você, vão te dizer quais oportunidades você está deixando na mesa. E isso vai ser de graça para você. Então, v4company.com, fala que veio do Excepcionais que você vai receber isso. Beleza? Um beijo para você e até a próxima semana!